Efésios 1, versículos número 4 ao número 6. Podemos ler? Amém. A palavra de Deus diz assim, ó: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Versículo de número 6, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça mais uma vez. Pai querido, Deus amado, nós queremos louvar e engrandecer teu santo nome pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, pela tua unção sobre as nossas vidas. Deus querido, nós queremos, Pai, colocar diante de Ti cada vida aqui estabelecida, pedindo, Pai, que o Senhor trabalhe em nós, Pai. Senhor, nos unge, nos guarda de todo mal, assim como os nossos familiares, Pai. Que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa guardá-los, Pai. Que o Senhor possa trabalhar em nossos corações que aqui estamos. Desde já, nós repreendemos todo ladrão da palavra e declaramos que só o Senhor é rei nesse lugar. Tudo isso nós fazemos em nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Amém. Carta, queridos, aos Efésios. Carta essa que foi escrita, redigida por Paulo a uma igreja localizada em Efésios. Contudo, essa carta, que foi assim intitulada, ela não foi uma carta que ficou presa, que ficou parada ali naquela igreja. Acredita-se que Paulo, quando escreveu essa carta de próprio punho, depois de fundar a igreja em Éfeso, Paulo passou por algumas situações na vida dele. Paulo, quando escreveu essa carta, por exemplo, ele estava preso em Roma. E quando ele escreve essa carta, ele designa essa carta à igreja de Efésios. Porém, essa carta, ela rodou pelas igrejas às quais Paulo havia promovido. Paulo coloca essa carta com o intuito de corroborar, com o intuito de colocar uma chancela acerca daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, acerca daquilo que nós devemos fazer acerca da aceitação de Jesus Cristo como nosso Salvador, queridos. Repare que Paulo, quando ele lança essa carta, no termo onde nós lemos, nos versos aonde nós lemos, ele fala acerca de mim e de você, e ele nos chama de filhos, queridos. Ele diz que nós fomos adotados como filhos. Repita comigo a palavra filhos, diga, filhos. Mas diz com alegria, diz com amor no coração, diz com um sorriso bem bonito. Aproveita e dá um sorriso para esse meu e fala para ele, meu filho. De repente ele é até seu filho mesmo. Olha para o seu filho, seu rebento da sua alma. Ah, meu biscoito, olha para ele aí, que belezinha que ele é. Queridos, entenda que esse guti-guti de mamãe aí, para ser chamado de filho, ah, meu guti-guti, coisa linda. É o filho da mamãe, o filho do papai, ele tem algumas coisas que ele carrega junto dele para ter a filiação de filho. Entenda que um filho, de vez em quando, ele nasce com algumas características do seu pai. Ele nasce com algumas características da sua mãe. E por conta disso é que ele carrega, concomitantemente com essas características, a filiação de filho. Se você notar, nós por vezes tentamos correr desse tipo de situação, mas quando nós nos deparamos, quando nós vemos, nós já estamos inseridos dentro dessa vala. O que eu estou querendo dizer? A gente vê certos comportamentos no nosso pai e na nossa mãe, e a gente acha aquilo um saco. A gente fala, que coisa chata o comportamento desse velho, eu nunca vou fazer isso. Aí quando você fica velho, que você vê, você já está fazendo tudo igual. Você nota, o meu pai gostava de beber café puro, isso é muito ruim. Quando você vê, você já está fazendo a mesma coisa que ele fazia. Aquela mania, de repente, que você viu do seu pai acordar reclamando, você quando vê, você já está acordando reclamando também. Para outros, de maneira desesperadora, o pai era calvo. E aí,
você, ui, está começando. Dá um desespero de causa, é minoxidil, finasterida e não vai dando jeito. Aí você começa a ver preço de implante, você fala, Jesus, é o preço de uma moto, o que é que eu faço? O Vin Diesel é careca, você também quer saber? Vou viver a vida, porque já que Deus me presenteou com essa herança, que assim seja. Nós carregamos certas coisas dos nossos pais e das nossas mães que estão junto da gente. De vez em quando é inegável olhar no espelho e você vê, caramba, esse nariz aqui que eu herdei. Ou então de vez em quando você olha para esses belos olhos de pares azuis que você tem e fala, esse olho aqui é a herança da minha mãe para a minha vida. Por conta disso, nós temos uma filiação, queridos. Por conta disso, nós temos para onde nós viemos e para onde nós iremos. Nossa filiação, nosso pai e a nossa mãe natural. Nosso pai e a nossa mãe de sangue. Mas entenda que Paulo aqui, ele fala que nós somos adotados como seus filhos. Seus filhos de quem? Como os filhos de Deus. Por meio de quem, afinal de contas? Se eu não sou, se assim eu posso dizer, sangue do sangue de Deus. Aí Paulo fala, não, vocês de repente não foram nascidos sangue do sangue de Deus. Tudo bem, mas através de Jesus Cristo, vocês foram adotados como filho de Deus. E aí, por conta daquilo que Jesus Cristo fez por você e por mim na cruz do Calvário, quando Ele te comprou, e eu posso ouvir um amém daqueles que são comprados, você hoje pode ser chamado de filho de Deus. Natural, e entenda bem, que existe uma diferença entre aqueles que aceitam a Jesus Cristo e hoje são chamados de filhos, e aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade de aceitar a Cristo. Esses que ainda não foram enxertados e inseridos na videira verdadeira e adotados como filhos, ainda estão andando como criaturas de Deus e não foram adotados. Ou seja, entenda a diferença e olhe para cá. Aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo são criaturas de Deus e ainda não são chamados de filhos. Porém, aqueles que ergueram a mão algum dia e aceitaram a Jesus Cristo foram remidos dos seus pecados e foram promovidos, se assim eu posso dizer, a filhos de Deus por conta do intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Você que está entendendo, diga amém. Amém. Entenda bem que quando Jesus Cristo ele nos compra como seu filho de Deus, através do sacrifício da cruz do Calvário, você que de repente era uma criatura, você promovido agora é a filho, através daquela documentação que você recebeu. Quando alguém fala, olha, você é filho de Deus, você fala, eu sou por adoção, está aqui meu cartão de compra de Jesus Cristo. E aí você agora é um filho de Deus. Quando você é passado para essa situação de filho de Deus, você automaticamente é inserido nessa videira verdadeira da árvore genealógica de Deus. Então, você quando é inserido, enxertado nessa árvore, você é plantado naquele monumento que ali está, que fica à margem de um ribeiro. Imagine bem que existe um rio correndo aqui. Vocês estão imaginando? Estão imaginando o rio passando aqui, aquela coisa? Esse rio são as torrentes de Deus que passam por esse lugar. Aqui existe uma árvore, chamada Nova Vida do Catete. Mas aqui à frente, existe uma outra árvore, chamada Nova Vida de Olaria. Aqui mais à frente, existe uma outra árvore, chamada Assembleia de Deus. Ali mais para trás, existe uma outra árvore, chamada Igreja Presbiteriana. E por todas essas árvores, o ribeiro de Deus, ele vai passando, vai regando e alimentando cada uma dessas árvores. E todas essas árvores são alimentadas e estão em função desse rio, que são as torrentes de Deus, que passam e permeiam todas essas árvores. Você que está acompanhando, diga amém. Amém. Contudo, entenda uma coisa. Você que está enxertado na Igreja Nova Vida do Catete, você está enxertado na Igreja de Nova Vida do Catete. Você não está enxertado nessa outra árvore que aqui está. Todas essas árvores, elas servem ao reino de Deus.
Porém, cada uma tem a sua característica, tem a sua maneira de operar e tem a sua dinâmica estabelecida. Todas essas árvores servem ao reino de Deus. Mas nós aqui que estamos aqui nessa noite, nós congregamos na igreja de Nova Vida do Catete. É natural que nós tenhamos as características dessa igreja, porque assim é que nós fomos estabelecidos. Nós fomos estabelecidos numa filiação a Deus, numa compra de Jesus Cristo, e estamos inseridos na igreja de Nova Vida do Catete. Entenda esse processo de filiação até nós chegarmos a Deus. Entenda esse processo daquilo que nós somos e daquilo que nós temos. E aí, uma reflexão que nós havemos de fazer. Se, por exemplo, nós estamos na igreja de Nova Vida do Catete, nós congregamos na igreja de Nova Vida do Catete, nós somos obreiros da igreja de Nova Vida do Catete, mas nós dedicamos o nosso tempo vago à igreja Assembleia de Deus. Por exemplo, alguém pergunta para você, você congrega na igreja Nova Vida do Catete? Congrego. Mas você foi na igreja Nova Vida do Catete segunda? Não. Você foi na igreja Nova Vida terça? Não. Quarta? Não. Quinta? Não. Sexta? Não. Sábado? Não. E domingo você foi? Não, domingo eu tive um tempo livre. É mesmo? E você foi aonde? Ah, eu fui na Assembleia. Ué, não estou entendendo. Você torce para o Flamengo? Eu torço. Mas você está vestido com a camisa do Vasco, está indo no jogo na torcida do Vasco, quando o Vasco faz gol, você comemora. Então eu acho que você torce para o Vasco. De que adianta você falar que você é uma coisa e de repente as suas atitudes falarem que você é outra? Eu me lembro há um tempo atrás que nós fomos perguntados acerca de um irmão que queria fazer um curso em um determinado lugar. E ele teria que ir para esse curso em uma outra igreja, ele teria que ir 3 vezes na semana a essa outra igreja. E aí eu falei, irmão, você vai na outra igreja 3 vezes por semana para estudar? Ele, eu vou. E você só vem no Catete 1 vez na semana, no domingo de manhã? Ele é. Eu falei, então você vai na outra igreja 3 vezes na semana e na sua igreja você só vai 1 vez? Aí ele é. Eu falei, eu acho que você não está congregando no Catete mais. Não, mas eu só vou lá para estudar. Mas o tempo vago que você tem para estudar, tem 2 dias na sua igreja que tem culto, segunda e quarta. E aí os dias que você pode estar na sua igreja, você vai estar em outra igreja para estudar. É o mesmo caso de você. Você torce para o Flamengo? Torço. Mas segunda-feira eu estou no Vasco. Quarta-feira eu estou no Vasco. Sexta-feira eu estou no Vasco. E domingo de manhã eu vou no Flamengo. Tá me parecendo que você se dedica mais ao Vasco do que ao Flamengo. Então tá me parecendo que você é vascaíno. Não, que isso, que insulto. Não estou querendo te insultar não, só estou te mostrando que de repente você está se enganando. E aí, queridos, uma das reflexões que nós temos que fazer é da onde nós congregamos e de quanto nós nos dedicamos acerca da igreja onde nós estamos implementados. Natural que entenda bem, não estou aqui falando e levantando bandeira acerca de nada, falando, por exemplo, que a igreja A está certa e a B está errada. Pelo contrário, eu estou falando acerca da pessoa e do quanto ela se dedica acerca da igreja A e acerca da igreja B. Imagine bem, você que é casado com a A, e aí de vez em quando você se dedicasse a B, aí as mulheres já começam a cruzar o braço, falando, o que esse pastor está falando aí? Como assim? Ele é casado com a A e está se dedicando, visitando a B de vez em quando. Ué, mas a noiva dele sou eu, ele está se dedicando. É mais ou menos esse o caminho, queridos. Quando nós estamos casados com uma noiva, ou melhor, quando nós vamos nos casar com uma noiva, espera-se que nós nos dediquemos àquela noiva. Porque se nós começarmos a nos dedicarmos a 2 noivas, alguém vai ficar, vou falar com ciúme só, tá? Não vou nem chegar na chateação, na agressão, na mortalidade daquele homem que ele vai alcançar. Queridos, ou nós
que estamos plantados no ribeiro, nos dedicamos à nossa árvore, que é a A, ou nós nos transferimos para aquela outra árvore que está plantada na margem também, mas que é outra árvore, que está sendo banhada pelo reino de Deus, que está sendo colocada em prática através da palavra. E entenda bem, porque a filiação a Deus, ela está ligada, ela está colocada em prática com relação à igreja aonde você deve estar estabelecido, queridos. Você, eu, nós estamos estabelecidos em uma igreja. Não tem como congregar em duas igrejas. Não tem como frequentar duas igrejas. Você mora em uma casa e visita a outra. Quando você passa mais tempo na casa da visita do que na sua casa, o negócio tá esquisito aí, cara. Então, nós congregamos em uma igreja e de vez em quando, quase nunca visitamos outra, porque o tempo que nós temos que sobra, a gente dedica à árvore a qual Deus nos deu para tomar conta. E a árvore a qual Deus, por exemplo, me deu para tomar conta é a igreja de Nova Vida do Catete. E aí eu queria que num ato de fé você perguntasse para esse irmão que está aí do seu lado: meu irmão, aonde você congrega? Eu espero que ele responda, onde ele congrega. Eu espero que ele diga aonde ele está estabelecido. Concomitante com a situação da igreja aonde você está estabelecido, existem pessoas que congregam junto contigo. Existem pessoas que têm um laço de amizade, que têm um momento de comunhão, que têm um momento de adoração junto contigo. Olha esse crente aí de novo do seu lado, olha ele aí, ó. Hoje você vai sair daqui amigo dele, você querendo ou não, querido. Porque vocês frequentam o mesmo lugar, vocês entram na mesma sala e você não sabe o nome desse cidadão aí do seu lado, fica impossível. Porque, queridos, nós temos uma responsabilidade acerca do reino, do local, daquele feudo onde nós estamos estabelecidos. Porque eu, por exemplo, eu prego toda quarta-feira. Posso ouvir o misericórdia, não, glória, por conta disso, querido? Aí quarta-feira eu chego aqui para pregar. Aí cheguei aqui para pregar, a irmã não estava aqui na quarta. E quarta-feira tinha jogo do Botafogo. Falei, irmã, tá matando o culto para ir no jogo do Botafogo. Tô sentindo. Aí eu falei, irmã, eu senti só falta na quarta. E realmente eu senti falta mesmo, porque acaba. Eu não sei se você já teve a oportunidade ou desprazer de todo dia, 5 horas da manhã, ter que estar no ponto de ônibus para pegar o 422. Ou outro ônibus. Todo dia você pega aquele ônibus. Aí você entra no ônibus, você vira amigo do motorista. Antigamente tinha trocador. Aí você se sentava perto do trocador e fazia amizade com aquele homem. De vez em quando você sentava do lado todo dia da mesma pessoa, que se bobear você até casou com ela. Porque todo dia você pegava o ônibus naquela mesma hora, com aquelas mesmas pessoas, e aí um dia você chegou e falou, cadê fulano? Ou então você olhou, você não é o trocador desse ônibus não, cadê o Beltrano? Beltrano pegou uma virose aí, tá? Aí você já fica até preocupado, porque você cria um laço de amizade com aquelas pessoas que estão ali naquele lugar. Na igreja não é muito diferente disso. Toda quarta-feira a gente prega, e a gente espera que as pessoas aqui estejam. Aí você chega na igreja e fala, cadê o Alexandre? Que não veio hoje. Domingo à noite, a igreja tem que ter o diácono Marcelão. Se o diácono Marcelão vier, eu não prego. Ou melhor, se ele não vier, eu não prego. Porque tem que estar aqui. Não é possível. Aí eu chego, cadê o Marcelão? Meu filho chega aqui na igreja e fala, cadê o mestre? Eu falo, não sei também. Ele, por que ele não veio à igreja? Eu falo, não sei. Ele tinha que estar aqui. Eu falo, garoto, mas pelo amor de Deus, está pior que o pastor, cara, regulando a vida dos outros. Depois a gente descobre por que ele não veio. Aí depois ele pergunta, porque, queridos, faz falta a sua presença aqui, porque
eu pelo menos espero te encontrar aqui. Porque, por incrível que pareça, olha só, por incrível que pareça, tem mais de uma, não é só sua mãe que gosta de você não. Eu também gosto de você, esse irmão que está aí do seu lado também gosta, e quando você não vem, quando você não vem faz falta, querido. Porque a gente sente falta de vocês aqui, a gente sente falta desse rosto aqui que a gente espera que você esteja. Como, por exemplo, de tempos em tempos, domingo à noite, tem reunião do Renovo, que é o nosso grupo de adolescentes. E aí, quando alguém falta, cadê o fulano que não veio hoje? Cadê o Beltrano que não veio hoje? Igreja é um lugar estabelecido, é uma comunidade, é um lugar colocado em prática, onde existe a extrema necessidade desse convívio, onde existe uma extrema necessidade de nós sentirmos faltas uns dos outros e principalmente nós termos um desejo no nosso coração de nós sabermos que ao entrarmos naquele lugar, nós encontraremos aquele rosto familiarizado nas nossas vidas. Mas principalmente, queridos, existe a necessidade de se cumprir algo que está prometido na palavra de Deus através de Jesus Cristo, que Ele promete que onde 2 ou mais estiverem reunidos, Ele ali se fará presente. Porque, queridos, sem a presença do Espírito Santo dentro de uma igreja, a igreja se torna um grande clube, se torna uma banalidade como outra qualquer. Mas a sua presença aqui, somada com a presença desse irmão que está do seu lado, junto com esse irmão que está atrás, faz com que a presença de Deus, do Espírito Santo, seja colocada em prática aqui nesse lugar. Então, queridos, existe um compromisso seu com a sua igreja, existe um compromisso seu com esse irmão que está do seu lado, e existe um compromisso seu com o reino de Deus estabelecido para que ocorra a manifestação de Deus através do seu Espírito Santo nesse lugar, para que a profecia seja cumprida de onde 2 ou mais estiverem reunidos, Deus esteja ali naquele lugar. Olha ao seu redor nessa noite, nós somos mais de 2, nós somos mais de 3. Então, queridos, Deus se faz presente nessa casa. Deus está aqui caminhando no nosso meio. E Deus é capaz de operar um milagre e mudar a minha história e a sua história. E para isso, queridos, é necessária a nossa comunhão nesse lugar. Porque nós temos uma filiação com esse irmão que está do seu lado. Nós temos uma filiação com a igreja onde nós estamos estabelecidos. Nós temos uma filiação com Jesus Cristo que nos comprou. E nós temos uma filiação com o reino de Deus onde nós estamos estabelecidos. Contudo, note bem que no início da palavra eu disse que algumas coisas denotam a sua pessoa, a filiação do seu pai e da sua mãe natural. De repente, uma tonalidade de cabelo, uma tonalidade de pele, um jeito de falar, um jeito de se expressar e assim por diante. Amém? Amém. Existem certas coisas que para que você seja colocado em prática nessa adoção de filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, que nós temos que ter nas nossas vidas. A primeira delas, e a essencial, é nos rendermos ao senhorio de Jesus Cristo. É termos o nosso Senhor, Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador. Porque, afinal de contas, para você ser chamado de filho de quem você é, você tem... Eu não posso sair por aí declarando, falando que eu sou filho do Sylvester Stallone, querido. Porque eu não vim daquela linhagem. Eu vim do meu pai e da minha mãe natural. Existem coisas que chancelam essa minha posição. Documentação estabelecida, tipo sanguíneo, usos e costumes e assim por diante. Para que nós possamos ser filhos de Deus através de Jesus Cristo, existem certas coisas que precisam ser reveladas na minha e na sua vida. A primeira delas é reconhecer o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Tê-lo como nosso tabulador,
como aquele que rege as nossas vidas. Eu não sei se você serve a Jesus Cristo, se você já tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas você que tem esse Cristo como seu Senhor e Salvador, eu queria te convidar a levantar as suas mãos aos céus e dar um glória aí no seu lugar, porque afinal de contas, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. E hoje em dia você pode ser chamado de filho. Filho desse Deus. Filho desse autor e consumador, que é aquele que vai vir nos resgatar determinado dia. E é por isso, veja só, que quando nós adentramos na igreja, nós nos chamamos de irmãos. Não é só um cumprimento tipo, e aí, compadre? E aí, mané? Você chama esse camarada do seu lado de irmão, porque vocês são filhos de Deus, comprados por Jesus, o Cristo. Vocês têm algo em comum. Amém. E por isso que vocês são irmãos. E tal qual irmão, se existe irmão natural que foi criado no mesmo quarto que a gente, se nós somos em 4 irmãos, nós nos damos mais com um do que com o outro. Mas nós não deixamos de ser irmãos. Dentro da igreja onde nós estamos estabelecidos, nós temos laços de amizades maior com o irmão X do que com o irmão Y. No entanto, o irmão Y não deixa de ser seu irmão também. Marcelão está sentado aqui na frente, aquele irmão que está sentado lá atrás, por mais que esteja distante, continua sendo irmão dele. Aquele que de repente hoje não veio à casa de Deus, continua sendo irmão dele. Aquele que de repente está até em outra árvore, continua sendo irmão dele também. Tudo isso, queridos, existe para que nós venhamos a ter uma desinência, para que nós venhamos a ter um para onde ir e um de onde vir. Porque quando nós reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos um lugar da onde nós viemos, mas tem também um lugar para onde nós iremos, queridos. A saber, nós iremos um dia repousar junto com Cristo a quem nós servimos. Mas, e durante a nossa caminhada, queridos? Durante o nosso ir e vir, durante aquele momento que nós temos que é chamado de vida. A vida, ela tem que ser vivida, eu posso ouvir um glória por conta disso, mas ela há de ser vivida dentro do propósito e da vontade daquilo que Deus tem para nós, que é a rejeição do pecado, que é nós sermos santos e irrepreensíveis diante do Cristo a quem nós servimos, pois assim a palavra nos diz para sermos. Mas entenda e compreenda algo que existe, que permeia a nossa vida e a nossa natureza. Nós procuramos, nós tentamos e nós vivemos para sermos irrepreensíveis e santos diante do Deus a quem nós servimos. Mas, de vez em quando, só de vez em quando, acontecem deslizes. Acontecem situações que nós passamos pelas nossas vidas, que nós sabemos perfeitamente que nós estamos contrariando aquilo que a palavra de Deus nos diz para fazermos. E aí eu posso ouvir um misericórdia, queridos? Quando nós fazemos, hoje a palavra está igual a Jurema quando abre culto, bem didática, bem A mais B. Boa noite! Bem para vocês entenderem. Quando nós, dentro daquilo que Deus coloca para nós como padrão de comportamento, e nós quebramos esse padrão de comportamento, denota-se que nós pecamos. Denota-se que nós andamos fora da linha. Denota-se que nós cometemos um erro. E aí, quando a gente faz uma besteira, quando a gente faz algo que a gente sabe que não agrada o nosso Pai, a gente fica com um pouco de vergonha. Ainda mais quando o pai descobre. A gente, quando faz besteira na vida, a gente torce para a mãe da gente não saber. A gente faz. A gente fala, meu Deus, se minha mãe souber, ai, ui, ui. Na minha época, eu não sei como é que está hoje em dia, a gente chegava no colégio e deixava na portaria caderneta. Era caderneta que chamava? Caderneta. Aí você fazia uma besteira,
que acontecia? Vinha uma papeleta, um carimbo. Aí você tinha, eu não sei como é que tá, hoje em dia deve estar pelo WhatsApp, não deve nem ter mais como esconder esse treco, deve vir direto, vai pra caguetam logo a gente. Aí vinha na minha caderneta lá o negócio. Pum! Carimbado. Ó, amanhã você só entra. Aí, você já passou por isso também, né? E aí, o que você fez? Fala aí o que você fez, crente. Você começou a falar, agora você vai falar o que você fez. Você não era... Aí, ó, olha aí, temos um meliante, outro no nosso meio. Temos dois para ir preso, o pastor e ele. Você falava assim, ah, meu Deus do céu. Eu vou ter que entregar isso aqui para quem assinar. Se eu entregar para minha mãe vai dar ruim. Se eu entregar para meu pai vai ser pior. Eu vou assinar eu mesmo. Eu vou assinar eu mesmo. Aí você ia lá e pronto. E aí, toma esse, não assinou, pô? Aí, ó. Pode entrar, garoto. Mas isso a gente faz não, pelo amor de Deus. Fazia com o pai biológico da gente, com a mãe biológica da gente, porque a tua mãe não sabia que a tua caderneta estava carimbada. E com Deus, que estava lá contigo, quando tu estava com a caderneta limpinha, quando ele viu o cara dando carimbo, quando ele te viu falsificando, como é que você vai pegar para Deus e falar, Deus, não foi bem assim? Deus vai falar, rapaz, que não foi bem assim, rapaz. Eu estava lá. Mas Deus, vamos... Não, cara, eu vi, eu estava lá quando você fez essas coisas todas. Então, essa ilustração toda, ela serve para que nós venhamos a nos despertarmos do seguinte, querido. Quando nós pecamos e erramos, Deus estava lá. Quando nós ficamos com vergonha, Deus estava lá também. Mas, queridos, existe algo que nós temos que fazer. Porque, certa feita, Pedro, ele falou, Jesus Cristo virou-se para Pedro e falou assim, você não quer ir embora também? Não, vai embora também, Pedro. Vai, pega tuas trouxas aí e te arranca da minha presença. Aí Pedro foi, falou, não vou embora não. Por que você não vai embora? Aí Pedro falou, eu vou para onde, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Naquele momento, Pedro estava entendendo, olha, se eu for por mais profundo abismo, o Senhor vai estar lá. Se eu for por mais alto monte, o Senhor vai estar lá. O que Pedro estava falando para Jesus Cristo naquele momento é o que quer que eu faça, aonde quer que eu vá, o Senhor vai estar comigo. O que Deus está falando comigo e contigo é que quando você errou, Deus viu. Então, por que dessa vergonha de adentrar pelas portas da igreja e cultuar o Deus a quem você serve? Deus estava lá, assim como Ele está aqui hoje. Amém. Amém. Deus esteve presente quando de repente você falsificou a assinatura na papeleta. Assim como Ele esteve presente e está presente quando você fala para o seu pai, pai, eu falsifiquei a assinatura. Mas diferente do seu pai, Deus não é enganado. Deus não se permite ser enganado. O que Deus reserva para mim e para você é o perdão, queridos, que já foi comprado na cruz do Calvário para mim e para você. Porque, queridos, você de repente, eu não vou para a igreja não vou para lá não, porque afinal de contas eu pequei. Queridos, Deus já sabe que você pecou. Ele só está esperando você cair em si e falar assim, Deus, me perdoa por aquilo que eu fiz. Me perdoa pelo erro que eu cometi. Me perdoa por aquilo que eu fiz. Me perdoa pela falha que eu tive, que eu, de repente, coloquei em prática até essa semana. Porque entenda bem que nos evangelhos, Jesus Cristo, Ele nos dá um exemplo que nos deixa com o espírito tremendo. Que Ele fala, olha, aquele que olha e cobiça, já pecou. Aquele que olha e cobiça, já traiu. Diferente daquela situação que precisava ser colocada em prática, só de olhar e pensar, o pecado já foi feito. Lembra aquele palavrão que você pensou no trânsito e você não falou? Pronto. Mas eu não falei, Senhor, graças a Deus que você não falou. Mas pensou. E aí só de pensar, danou-se. E aí naturalmente,
existe algo que passa ao nosso coração que a gente se pergunta assim, então tá ruim para mim. Porque se só de pensar a vaca vai pro brejo, eu tô perdido. Porque eu vou te contar, se eu pudesse falar o que eu penso, eu estava preso. A coisa estava ruim pro meu lado, porque eu não sei o que fazer. Queridos, o que nós havemos de fazer é nos rendermos a essa graça estabelecida por Deus para a minha e para a sua vida. Entendendo bem, e aí há de ser feito um parênteses aqui, que a graça de Deus para a nossa vida não é um salvo-conduto para sair fazendo besteira por aí pedindo perdão como se a vida fosse o eterno PlayStation, que você aperta o reset e o carro fica piscando para você ficar correndo para sempre. Não é bem assim que funciona também. A graça estabelecida é mediante o arrependimento daquilo que nós fizemos. E arrependimento significa você, pelo menos, não tentar fazer de novo. Posso ouvir um glória por conta disso? Porque, Deus perdoa por esse copo de cerveja. Bota outra aqui. Eu tinha um primo, tenho porque ele está vivo. Que de vez em quando ele era casado. Ele era porque ele é vivo, mas era porque ele não é mais casado. Porque ele me contava umas histórias. Não, de vez em quando eu... Mas aí no caminho eu já vou pedindo perdão para Deus, porque eu sei que eu estou errado. Eu falei, bonito, muito bonito. E o fato de te pedir perdão te dar salvo-conduto para você ficar pulando a cerca toda hora? Aí ele, não, mas eu vou já pedindo perdão para ser perdoado pelo caminho. Aí eu falei, não rapaz, não é assim que funciona a vida não. Você não pode fazer isso não. Não é. Mas por que você tem perdão de Deus para mim? Eu falei, porque isso não é direito, né, cara? Isso não é direito. E o perdão é para você não fazer de novo. E se você vai pelo caminho já pedindo perdão, é porque você sabe que você está errado no que você está fazendo. E aí, queridos, existe primeiro a consequência. Lembra que eu falei que ele era casado? Essa é a primeira consequência. A segunda consequência de quando você começa a entrar por esse espiral da hipergraça sobre a vida, que ela te dá o direito de você todo dia passar por debaixo da roleta sem pagar passagem, um dia vem o preço disso, queridos. Um dia a conta chega. E conforme nós vamos fazendo isso, e que vai se denotando uma tremenda de uma cara de pau diante de Deus, o Espírito Santo ele vai se afastando daquele que tem esse tipo de comportamento. Porque se eu canso, o Espírito Santo demora um pouco mais para se cansar, mas ele se cansa também. E aqui, naturalmente, que eu não estou atribuindo conceitos humanos àquilo que é divino, mas eu estou fazendo uma ilustração para que você possa alcançar com o seu entendimento aquele que é o comportamento de Deus. Porque eu não sei se você é assim, mas você fala para o seu filho, filho, não bota o dedo na tomada. Filho, não bota o dedo na tomada. Filho, não bota o dedo na tomada. Você fala, deixa ele tomar um choque. Daqui a pouco ele aprende. Com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, não é muito diferente disso. Ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando. Mas acerca do momento que nós vamos optando, porque somos nós que optamos. Porque, lembra do exemplo do homem que ia caminhando, pedindo perdão pelo pecado que ele ia cometer? É porque o Espírito Santo estava falando, rapaz, não vai, rapaz. Rapaz, não vai, rapaz. E ele ia. Da segunda vez, o Espírito Santo, você vai de novo, então, lá para... Deixa ele ir, porque ele não me ouve. Queridos, o afastamento do Espírito Santo para com as nossas vidas se denota por conta daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer por opções nossas nas nossas vidas. Então, pastor, o que eu faço? Querido, nós havemos de nos render para essa graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós havemos de nos render a essa graça que foi colocada diante de nós, sabendo que teremos uma eterna luta de nós com nós mesmos,
De nós com a nossa natureza. De nós com o nosso Adão que está dentro de nós, todo dia gritando e vociferando acerca de determinadas situações. E aí, pastor, como é que eu faço? Tudo bem que eu me rendo à graça, mas o Senhor falou também que eu não devo, vezes após vezes, me render àquilo que me assedia tenazmente. Então, como é que eu faço? Pergunta aí para esse irmão que está do seu lado se ele sabe como é que faz. Fala, meu irmão, como é que eu faço? Porque esse discurso está meio esquisito. Só existe um jeito, queridos, que é renegando a própria carne. Não existe fórmula mágica. Nós havemos de nos render à maravilhosa graça, sabendo que nós eternamente estaremos guerreando contra a nossa natureza. Mas a maneira que nós temos de rejeitar a nossa natureza é dizendo não. Não tem fórmula mágica. Não tem pó de pirim-pim-pim. Não tem o que possa ser feito. Não existe 3 pulinhos. Não existe, de repente, nada que nós possamos fazer para mortificar a nossa carne. O processo de mortificação da nossa carne, ele é prático. Você pode até pedir forças para Deus, para no momento você ter forças para falar não. Mas quem vai falar não? Vai ter que ser você. Sabe quando você vai na churrascaria? Tem tempo que você não vai na churrascaria. No jeito que você ficou me olhando, tem tempo que você não vai. Que aí o cara, quer picanha? Você quer. Quer picanha? Quero. Quer picanha? Quero. Aí daqui a pouco você dá um suco de abacaxi aí, que o negócio está estreito aqui, já está querendo me dar um eno. Aí tu toma um... Mas que chega uma hora que você tem que falar assim, pô, não quero mais não, senão eu vou passar mal. O ato de dizer não é nosso, querido. Quando você faz lá o exame, o cara, ó, você virar diabético, está faltando pouco. Você precisa comer menos bala. O ato de não comer a bala, ninguém está enfiando bala na sua goela, eu creio. Quem é que está pegando a bala e comendo 36 balas por dia? Não, pode falar, sou eu. No caso, fala eu, você, não eu, você. Fala, sou eu mesmo, pastor, que estou comendo 64 balas por dia. Ninguém está enfiando a bala pela sua boca. Então, quem é que tem que parar de comer bala e mortificar a carne, querido? Sou eu, é você, e é esse irmão que está aí do seu lado. Porque a palavra de Deus, ela nos garante também que um cordão, uma corrente de mais de um elo, um cordão de mais de uma dobra, ele é mais difícil de se romper. Lembra que eu falei acerca da filiação? Que nós temos uma filiação com a igreja e com a vida desse irmão que está aí do seu lado. Um dos papéis desse irmão que está aí do seu lado é quando você pensar em cair, ele, opa, segura a barra aí, cara. Ah, mas eu quero comer só mais um pedaço de pudim, mas você já comeu 28. 29 para quê? Segura a onda aí, querido. Esse lance que eu falei de quando o irmão falta, por exemplo, no culto de domingo à noite, que você chega aqui e não vê o Marcelão, você fala, cadê o Marcelão? Pode ser que o Marcelão ele tenha faltado porque perdeu a hora. Mas pode ser que ele não tenha vindo porque ele se acidentou. E aí, existe uma responsabilidade nessa filiação. Existe uma responsabilidade acerca, porque pode ser que ele esteja com a fé enfraquecida. E aí, a mensagem que você mandar para ele, aquela visita que você vai fazer, ou então aquele telefonema que você vai dar, é que vai atraí-lo novamente para a igreja. Entenda que nada daquilo que Deus faz nas nossas vidas, ele faz por acaso. Que quando ele nos implanta numa igreja, ele tem um propósito nisso. Quando ele te coloca sentado do lado desse irmão que você frequenta a vida dele todos os domingos nessa igreja, é porque Deus está querendo te dar uma responsabilidade acerca dessa vida. Uma responsabilidade acerca de orar junto com ela. Uma responsabilidade de segurar a onda dela quando a fé ficar pequenininha. Porque você viu aqui junto comigo os diáconos falando de lutas, de situações que eles estão passando na vida, que eles passaram na vida deles. Quando a diaconisa falava aqui acerca dessa doença que ela poderia estar tendo.
eu tenho certeza que durante esse percurso o coração dela ficou atribulado, porque a possibilidade de ter uma doença de vez em quando já deixa a gente meio inquieto. E nesse momento, tiveram mãos que elas se seguraram. Tiveram pessoas que ajudaram, tiveram pessoas que intercederam junto com elas, tiveram pessoas que, através de ligações e através do sustento convicto e do sustento sólido, de um bater de porta, de um WhatsApp passado, de repente, um segurar de mãos, foi que deixou essa pessoa de pé, queridos. Por isso que Deus te implementou e te colocou nessa igreja aqui estabelecida. Porque Ele quis te dar uma responsabilidade acerca de vidas. Assim como Ele quis te colocar como sendo responsabilidade de alguém. Olha para esse crente aí que está do seu lado e fala para ele: crente, eu preciso de você, crente. E você precisa de mim, crente. Porque, queridos, quando eu ficar fraquinho na fé, eu vou esperar uma ligação sua. Assim como eu espero que você fale uma chantagem, eu espero que você me ligue também quando eu não vier, que você sinta a minha falta. Quando eu ficar lá deitado, reclamando de febre, que você traga um Benegripe para mim. Ah, queridos, é para isso que serve a igreja. É para isso que serve essa filiação na qual nós estamos estabelecidos. Não é apenas um time de futebol como um Flamengo e um Fluminense. Existe uma responsabilidade como corpo de Cristo no qual nós somos. De um apoiar o outro. De um ajudar o outro. De um fortalecer a fé do outro. De um fazer aquilo que for necessário para reacender de repente uma chama que se apaga. Para um ajudar ao outro quando estiver caído, queridos. É para isso que nós estamos estabelecidos aqui na Igreja de Nova Vida do Catete. Amém. É para isso que nós estamos aqui estabelecidos nesse lugar onde Deus nos colocou. Mas, para que isso aconteça, é uma via de mão dupla. Você precisa fazer amizade com esse irmão e esse irmão precisa fazer amizade contigo. E é por conta disso, queridos, que nós estamos insistindo tanto, que nós estamos colocando em prática os nossos ministérios com o evangelismo, os nossos adolescentes se reunindo, reunião de homens, de mulheres, reuniões de orações à segunda-feira. Nós queremos voltar com as nossas sessões de cinema às sextas-feiras para que nós possamos ter laços dentro da igreja. Mas para tal, nós precisamos cada um ceder um pouco, para que nós possamos fazer parte de um corpo, como nós cantamos, um corpo bem ajustado e um corpo ligado. Porque eu preciso de você e você precisa desse irmão que está aí do seu lado também. E todos nós precisamos de Cristo até o fim. Tinha uma musiquinha do tempo do diácono Alexandre que dizia: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar. É do tempo da Kênia também. Ela está ali bem fazendo a coreografia, inclusive. Queridos, essa música, ela é atual e é necessária nas nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Então bata na palma desse irmão aí e fala: meu irmão, conta comigo. E eu espero te ver aqui durante a semana nos cultos da igreja, nos eventos da igreja, para que nós possamos juntos caminhar e cumprir a carreira prometida por Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor e de toda adoração.